Bom dia, Pai do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Graças a Deus. Feche os olhos, põe a mão no coração, vamos buscar o nosso Deus maravilhoso. Nesse domingo maravilhoso, nesse domingo que o Senhor nos deu de presente. E só temos a agradecer ao nosso Pai, porque é mais um dia. Você está na casa dele, está na presença dele. E como muitos gostariam de estar aqui, como muitos gostariam de estar buscando a Deus, mas se encontra num vale da morte, se encontra numa situação difícil, quantas pessoas incubadas, ainda à espera de um socorro, de um milagre, de uma mudança na sua vida. Eu gostaria muito de estar aqui, mas não pode. Mas nós, meu Pai, pedimos por essas pessoas que o Senhor estenda as tuas mãos, meu Pai, para cada pessoa que venha fazer a tua vontade, meu Deus. A trabalhar, nós estamos trabalhando, meu Pai, em prol de ganhar alma, em prol de socorrer as pessoas. Mas nós pedimos, meu Pai, que nesta manhã o Senhor possa salvar muitas pessoas, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha entrar pelos hospitais, que o Senhor venha entrar, meu Pai, pelos presídios, pelos manicômios, meu Pai, pelo hospital de câncer, por todos os lugares, meu Pai, por casas, por lares, famílias, para que haja uma salvação, meu Pai. Meu Deus, nós queremos estar debaixo do teu poder, debaixo da tua poderosa mão, e buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque se nós não buscarmos o Senhor, meu Pai, de todo o nosso coração, até a nossa alma está em risco, meu Pai. Então toma a nossa vida, meu Pai, toma este altar, toma a vida desses obreiros, toma esses membros maravilhosos, e nos abençoe, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Coloque as suas mãos sobre o coração, feche os olhos, deixe o Espírito Santo agora te tocar, te envolver. Deixe o Espírito Santo agora habitar dentro de você, porque é isso que Ele quer fazer na sua vida hoje, te transformar. Ele quer fazer algo que talvez nunca na sua vida você viu acontecer. E hoje Ele vai fazer, porque o nosso Deus é digno de todo poder, de toda honra e de toda glória. Meu Pai, venha nos ajudar, meu Pai, venha nos socorrer. Toque na nossa vida neste momento, porque queremos ser, meu Pai, não somente filhos, mas nós queremos ser servos do Senhor, para te glorificar e para te exaltar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias e glórias ao nosso Deus. Chama o Espírito Santo para te tocar nesta manhã. Chama Ele, convida Ele a fazer morada na sua vida. E Ele vai fazer se você pedir, se você crer. Aleluia. Eu estou aqui. Diga para Ele. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Oh, glória a Deus. Meu Senhor, meu Rei é teu. Esse meu coração. Diga para Ele. Vem, recebe hoje a minha adoração. Ele quer receber a sua adoração hoje. Quero ter oferta viva. Teu altar, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Minha vida eu entrego em tuas mãos. E não haja em mim
Convida Ele. Quando teu amor invade o meu viver, Toque em minha vida, pede. minha vida, Espírito Santo, Vem me envolver. vem me envolver, Espírito Santo, Oh, glória a Deus. e me renovar, Espírito Santo, o Deus toca. faz o teu querer, Espírito Santo, toque em minha vida. toque minha vida, Espírito Santo, chama Ele, vem me envolver. envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, aleluia, Pai. Toda honra, toda glória nós damos ao Senhor, meu Pai. Seja glorificado, seja exaltado. Derrama, meu Pai, sobre a nossa vida a tua misericórdia, o teu perdão, meu Pai. Vem nos lavar, vem nos purificar, porque nós te adoramos, meu Pai, te exaltamos nesta manhã. Aleluia, aleluia. quero Ser oferta viva, enquanto meu Pai, oh aleluia. minha vida, Eu entrego em tuas mãos, entrega a sua vida nas mãos dele. Mesmo que não haja em mim palavra pra dizer, oh glória a Deus. teu amor invade o meu viver, Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver. vem me envolver, Espírito Santo, glória e glória, e derrama, meu Pai, derrama o Espírito Santo sobre toda a alma, toda a carne nesta manhã, meu Pai. Mais uma vez, toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver. Espírito Santo, Oh, glória e glórias, aleluia. Me renova, meu Pai. Espírito Santo, Faz o teu querer, faz o teu querer, Espírito Santo, aleluia, glórias e glórias. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver. vem me envolver, Espírito Santo, Glórias e glórias, aleluia. E me renovar. Espírito Santo, Diga assim, meu Deus, diga, meu Deus, meu Pai, eu quero ser renovado nesta manhã com o teu Espírito, com o teu poder. Meu Deus, tudo que for feito neste culto, eu quero receber para glorificar o teu santo nome. Diga glória a Deus, e todos que puderem, dá uma forte salva de palmas ao Deus amado, amém? Graças a Deus. Pode sentar, amém? Hoje nós vamos quebrar nossa aliança com o mundo, amém? Quem sabe o que representa isso aqui? Quem sabe o que representa isso aqui? Ninguém sabe? Qual o feminino de inchada? Hein? Você nunca esquecer. Você vai guardar. Isso aqui é um kippah. Amém, gente? Você sabe que os judeus usavam isso aqui, é ou não? Nós tivemos lá nos cursos, curso em São Paulo, e aprendeu muita coisa. Entendeu? Uma das coisas que eu aprendi foi o sofrimento que o judeu passou. Entendeu? Foram
um povo muito sofrido, entendeu? Apanhou muito, foi muito humilhado. Mas foi um povo que deu até a morte, diga a glória a Deus. Então, isso aqui é um kipá, que Deus usa, né? Só o homem que usa, a mulher não usa. Coloca aqui na cabeça, amém? E esse kipá, o que ele representa? Isso aqui representa que o homem não está acima de Deus. O homem está abaixo de Deus. Todos nós, né? Toda a humanidade está abaixo de quem? Então, por isso que ele usa isso aqui. Amém? Porque ele viveu na dependência de Deus. Então, hoje eu vou fazer o culto com o kipá. Diga agora a Deus. Amém? Fizemos lá na escola judaica, amém, gente? É um museu, né? Uma escola e um museu dos judeus. Foi muito forte, foi muito abençoado. Mas vamos dar aqui o término daquele estudo, gente. Quero que você entregue para todos os 7 passos para a tua salvação. Estudo bíblico da palavra de Deus. Segunda parte. Nós lemos o primeiro. Quem lembra do primeiro? Então, hoje é a segunda parte. Posso dar um conselho para vocês? Então, algo muito importante para falar para vocês hoje, amém? É algo muito sério. Me lembra aí, por favor. Isso aqui você não joga fora, não. Isso aqui você não joga fora, não deixa largar, não. Gente, pega isso aqui e entrega para uma pessoa. Dá para uma pessoa. Porque isso aqui está falando sobre o quê? 7 passos para a tua salvação, para a nossa salvação. Os passos estão aqui, ó. Olha aqui. Falamos do primeiro, falamos do segundo, falamos do terceiro, falamos do quarto. Não foi isso? Acho que o quinto nós não falamos não, né? Aí você não joga fora não. Mas vamos abrir a Bíblia hoje, hein? Hoje é o 5º, o 6º e o 7º. Vamos ler? Se você não conseguir ler, pelo menos ouça bem. Quem está com óleo aí? Está todo mundo com óleo? Graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai falar o que vai representar esse óleo aí na sua vida. Vamos lá, o que interessa, sempre um pouquinho, fazer um pouquinho de silêncio é muito bom. Amém? 7 passos para a salvação, parte 2. Vamos ao 5º passo. Primeiramente, está dizendo em inglês, né? Pãozinho quente para hoje. Olha, o que representa esse pão quente? É a palavra de Deus. Né? Então vamos ao 5º passo. Batizar nas águas e no Espírito Santo. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Sem batismo não há certeza de que? De salvação. A pessoa só pode se batizar se ela se arrependeu. Amém? Se ela confessou seus pecados. E depois que ela se batizar, ela tem que se converter. Ela tem que largar tudo que ela fazia de errado no passado. Ela agora, a partir do momento que ela tomou o compromisso de se batizar nas águas, ela não pode mais viver no pecado. Amém? Então é muito importante isso aqui, guardar, porque não adianta se batizar. Entendeu? Tem que se batizar e ter a consciência de que agora você tem que buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo não entra em qualquer um. É uma dádiva de Deus. Ele só entra naquele que foi lavado, né? Aquele que realmente abandonou o pecado. A mágoa, o ressentimento, a mentira, a hipocrisia, tudo. A idolatria. Amém? Idolatria é pecado, sabia?
Idolatria é pecado. Tem gente que não gosta, né? Pessoas vêm na igreja pela primeira vez, mas nós temos que pregar o quê? A verdade. Doe a quem doer. A pessoa tem duas atitudes, ou ela se arrepende, ou ela continua. Mas que nós temos que pregar, nós temos que pregar. Não pode calar a boca do homem de Deus. Não tem como calar. Mesmo que bota uma mordaça na nossa boca, ainda assim vamos pregar a verdade. Glória a Deus. Então, o batismo requer uma mudança de vida. Tem que mudar da água para o vinho. Se não mudou, então o batismo não adiantou. Por que a pessoa não muda? O que faz uma pessoa não mudar a sua vida? Porque ela não priorizou a palavra de Deus. Ela não se consertou. Ela sabe todo mundo sabe que é certo e que é errado. Sabe ou não sabe? Até uma criancinha sabe o que é certo e o que é errado. Mas por que ela continua no erro? Porque ela quer. Porque ela não prioriza, não coloca Deus em primeiro lugar. Ao qual representa isso aqui, né? Nós estamos abaixo de Deus. Nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Se nós não se submetermos à palavra dele, não adianta ser crente, não adianta ser evangélico, não adianta ser de igreja, porque não vai herdar o reino de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Não vai herdar. Costumes, tudo isso não vai herdar. Se eu quero mudar, eu tenho que ter atitude de mudança. Se eu não tiver atitude de mudança, eu não vou mudar. Perdoar. Entendeu? Perdoar, tem que aprender a perdoar. Entendeu? Não guardar mágoa, ressentimento. Então, batismo nas águas não é só lá tomar um banho, né? Sair daquele mergulho ali e continuar fazendo as mesmas coisas. Porque, gente, o Espírito Santo só entra. Nós não cantamos uma música agora? Cantamos ou não cantamos? Não. Eu quero o Espírito Santo, mas ele não vai entrar enquanto ele não vê uma mudança dentro da pessoa. E é isso que tem mostrado aí muitas pessoas dando mau testemunho e fazendo outra coisa pior, que é onde a Bíblia fala, né? Escândalos. Há muitos escândalos. E às vezes as pessoas culpam a igreja, às vezes culpam o pastor da igreja, mas o homem de Deus, ou a mulher de Deus, tem ensinado. Tem pessoas que falam, vou sair dessa igreja porque teve um pecado aí grave, teve um escândalo. Não, isso não tem nada a ver com a vida dos outros. Cada um com a sua própria vida. Entendeu? Não quer dizer que uma pessoa dentro da igreja pecou ou errou, que eu vou sair da igreja, o problema é dela. Quem vai para o inferno vai ser ela. Você não. Você tem que manter a sua comunhão com Deus. Amém? Você tem que manter a sua lamparina acesa, a sua luz acesa. Você tem responsabilidade com a sua vida com Deus. O que a pessoa fez, o problema é dela. Amém, gente? Diga agora a Deus. Então diz aqui, ó. Sem batismo não há certeza de salvação. No Novo Testamento, tanto no ensino como no exemplo, o batismo é o que, gente? É urgente. 3 mil de uma vez, lá em Atos 2, se batizaram. O eunuco na beira da estrada onde tinha água, em Atos 8, o carcereiro na mesma noite da prisão, em Atos 16. E através do batismo, nos identificamos com o Cristo que também foi batizado, apesar de não ter pecado, para cumprir a justiça de Deus. Mateus 3:15. Uma coisa importante, que nós estamos vivendo hoje no mundo atualizado. Eu não preciso me batizar. Eu não preciso ir à igreja. Quem fala isso está longe, mas distante de Deus. Isso aí não tem nada a ver com Deus.
Porque nós não temos que seguir o que os outros falam, nós temos que seguir o que a Bíblia fala, a palavra de Deus. Quando a pessoa começa a se desviar da palavra da verdade, não é bem assim, não é nada disso, sai fora dessa pessoa. Porque ela está sendo usada por já para te enganar. Você tem que seguir a palavra de Deus. Diga a glória a Deus. Amém? O que mais nós ensinamos aqui o quê? É a palavra de Deus. Nós não ensinamos aqui outra coisa. Porque a palavra de Deus, gente, é a única forma de você, se você quer, deseja, o reino de Deus, é a única forma, é a chave única que vai te dar esse privilégio. Porque não adianta só ser da igreja. Entendeu? Não adianta ser pastor, ser bispo, obreiro, ser diácono, ser membro. Nós temos que ser realmente convertidos e não convencidos. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. E a transformação não é Deus que faz, não. Amém? Somos nós que temos que fazer essa transformação. Deus só abençoa com a sua palavra, mas é nós que temos que se transformar. Deus não vai fazer nada se nós não quisermos fazer. Que diz em Apocalipse capítulo 3? Eis que estou à porta. Ele não poderia ser o contrário? Eu estou entrando na sua vida, estou entrando no seu coração? Não. Ele está dizendo que eis que estou à porta do teu coração. E muitos abrem, né? E muitos não abrem. E quando a pessoa não abre, ela está negando a fé. Ela está negando a sua salvação. Então ela tem que abrir o coração. Ela tem que abrir sua mente. Mas verdade, viver. Então, gente, eu vou falar uma coisa para você. Não é difícil ser de Deus. É quando eu quero, fica fácil. Quando eu não quero, fica difícil. Porque uma vida com Deus é compromisso, é responsabilidade, é comunhão, é santificação, todo esse espaço aí. Quando eu quero, eu consigo, mas eu tenho que estar sempre ouvindo mais a palavra. Eu tenho que estar mais na igreja. Eu tenho que me esvaziar de mim, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Aonde você colocar Deus, Deus vai te colocar, não tem jeito. Se você colocar Deus em 10º lugar, você vai ficar em 10º lugar. Na hora de Deus salvar a sua alma, se você está colocando ele em 10º lugar, ele vai dar prioridade a quem colocou ele em primeiro lugar. Então a gente tem que entender que nós estamos aqui nessa terra de passagem, nós vamos ser salvos, mas se eu viver esse espaço aí, entendeu? Viver esse espaço aí. Tem gente que valoriza. Tem um membro de uma igreja aí que viu o nosso culto que nós fizemos dessa passagem disso aqui, e ela foi lá e falou com o pastor dela. Pô pastor, pede aquele estudo que o bispo André está fazendo lá na igreja dele para a nossa igreja. Aí o pastor dela ligou para mim, mandou mensagem para mim, poxa, uma membro aqui da minha igreja, uma mulher, né? Membro. E viu aí a senhora dando um estudo aí, ela ficou admirada. Ela pediu para me ligar para o senhor mandar para mim, eu vou dar. Porque, gente, nós temos que priorizar, preste atenção, olha para mim. Nós temos que priorizar um caminho. O que Jesus disse? Eu sou o quê? Quero que você participe comigo. O que Jesus disse? Ele não disse, eu sou os caminhos. Ele não disse, eu sou vários caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que o diabo fala? Ao contrário. Hein? Eu sou os caminhos. Amém? Qual é a outra coisa? A mentira. E eu sou o quê? A morte. Então, seguir Jesus, gente, é você, além de você ser salvo, além de você ter uma vida abençoada, você tem o direito da salvação, gente. É o maior prêmio, porque nessa vida que nós estamos aqui, essa vida vai acabar, não vai passar. Vocês já leram lá em Ezequiel 37? O que ela fala em Ezequiel 37?
hein? Dos ossos secos. Não adianta estar na igreja e ser o quê? Ter ossos, ter carne, ter tendão, mas faltar o quê? O que está faltando? O Espírito. O Espírito Santo. Entendeu? Às vezes as pessoas se escandalizam com o escândalo que vê nas igrejas aí, na vida de homem de Deus. Se escandaliza não, gente. Porque o Senhor Jesus não enganou ninguém, disse que haveria de vir o quê? Escândalos. E ai daqueles que vier escândalo. Ai daquele que fizer pecar um pequenino meu. Então a gente tem que fazer a sua parte, a sua vida com Deus. Diga glória a Deus. Amém? Olha aqui, ó. Lá em Romanos 6:37, 3 e 7, diz assim: de maneira que Noé e a família foram salvos através da água no dilúvio. E a água do batismo nos limpa por fé. Quando você é batizado nas águas, você é limpo pela fé de todos os nossos pecados. 1 Pedro 3, 2 ao 21. Por que eu coloquei essas passagens aqui? Não é para ficar aqui, é para você chegar em casa, não dá para a gente ler tudo, né? Você chegar em casa e você dá uma lida. Vou ler a mensagem que o bispo não leu lá na igreja. Eu vou me aprofundar, eu vou ler mais a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai aprender, filho. Mais você vai se preparar, entendeu? Para a volta de Jesus. Diga glória a Deus. A volta de Jesus, ela acontece de duas formas. Amém? Uma, ele virá, e a segunda, onde nós morremos. Quando você morrer, você vai ter a certeza de tudo aquilo que você buscou, fez, valeu a pena. Ou não valeu a pena, se não buscou. Não basta estar sentado nessa cadeirinha, não. Eu digo sempre, vou repetir, eu não estou preocupado com multidão. Eu estou preocupado com qualidade. Diga glória a Deus. Para mim, uma igreja lotada não quer dizer nada. O que interessa para mim, se onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas, num deles estará o quê? Salva. É isso que é importante. O meu trabalho, eu me esforço, eu estudo, faço curso, leio mais a palavra, oro mais pela sua vida. Eu faço a minha parte, mas a sua parte eu não posso fazer. Amém, gente? A sua parte eu não posso fazer. Eu não posso ser a sua sombra 24 horas para ficar te ensinando, te orientando, ou vendo o que você está fazendo, para ver se você vai ser salvo. Isso aí não é a minha parte. Essa é a sua parte. A comunhão com Deus. Você tem que saber que há uns olhos que te vê. E é os olhos de quem? Então é esses olhos que você tem que ter temor. É esses olhos que você tem que, você está me vendo. Ih, está me vendo. E eu estou aqui, mas ele está me vendo. Eu estou nesse lugar errado, ele está me vendo. Eu estou tomando aqui uma cachaça, e ele está me vendo. E eu estou aqui fumando um cigarro, uma maconha, uma cocaína, e ele está me vendo. Porque eu não estou pregando só para vocês. Amém? Estou pregando para pessoas que estão nos vendo aí nas redes sociais. Entendeu? Quantas pessoas aí, meu irmão, se tornam filhos de Deus convertidos por ver as nossas lives aqui? Quantas pessoas são curadas? Hoje eu vou trazer um testemunho para vocês de uma mulher que foi curada. De mama. Mandou recado? Mandou recado para a gente ontem. Fui curada do câncer de mama. Só participando da live aí com a água e o pão. E às vezes, a pessoa tem a água e o pão aqui, que a gente apresenta a Deus para ela usar a fé, e ela não vem. Às vezes a pessoa não dá valor aos propósitos da família. A família está aqui, Olha quantas famílias tem aqui, A família está aqui, Aí. Está tudo aí, Você acha que isso aqui está aqui por estar aqui? A gente ora. É de madrugada. A hora que dá na cabeça de para que ora. Mas eu pergunto, você está aqui? Você está dobrando o seu joelho nos cultos de família?
Será que precisa o cinto apertar? Precisa o cinto apertar? Será que eu preciso perder alguma coisa para me buscar mais a Deus? Como a gente atende tantas pessoas aí. Minha mulher me abandonou, minha mulher me desprezou. Bicho, ora comigo. Não vou orar não. Quantas vezes eu falei para você buscar a Deus? Eu falei para você que sim, apertar. Você se afastou de Deus. Por que você se afastou dele? E agora, meu irmão, aguenta, segura as pontas. Porque eu te orientei. Busca a Deus onde você perca alguma coisa. Agora está sofrendo, chorando igual um bobão. Mas na hora que eu falei, vai buscar a Deus, cara, vai vir uma corrente do diabo aí. Vai vir uma maldição aí. O diabo só está te preparando para te dar o laço. Tomando cerveja, puxando o braço. Então se prepara. A corrente vai vir. Quando vir, não adianta pedir ajuda não, porque eu estou avisando antes de acontecer. Às vezes a pessoa só quer buscar quando ela está onde? No poço, no buraco. Gente, nós temos que buscar antes de acontecer. Nós temos que orar para receber as provisões de Deus antes de acontecer, buscar mais, orar mais. Entendeu? Diga glória a Deus. As oportunidades estão aí abertas. Enquanto a oportunidade, vou aproveitar. Depois que acabar a oportunidade, não tem mais jeito, acabou. Entendeu? Lá embaixo, o Espírito Santo que é dado de Deus em nossas vidas, é responsável pela nossa renovação espiritual. Temos que aprender uma coisa, uma atitude leva a outra. Segue esses passos diariamente. E quais são os passos? Primeiramente, entendeu? Está aí, ó. Primeiramente, eu tenho que fazer aquilo ali, ó. Vir à igreja. Há muitas pessoas que não vêm à igreja só quer oração. E a gente orienta, vem buscar Deus, vem para a igreja. Ah, não tenho tempo. Trabalho muito. Estou muito ocupado. Então fazer o seguinte, você vai perder o trabalho. Você vai perder o seu emprego. Aí você vai dar mais valor a Deus do que o seu trabalho. E acontece. Porque vale mais ganhar a alma da pessoa. Vale mais a pessoa ter uma vida com Deus. Porque trabalho a pessoa perde, ela conquista outro. Carro ela perde, conquista outro. Né? Casa ela perde, conquista outro. Não foi assim que aconteceu com Jó? Perdeu tudo, mas teve tudo de volta, em dobro. Porque às vezes vai perder tudo nesse mundo, mas não perder a sua salvação. Muitas igrejas não ensinam a palavra de Deus, muitas igrejas não ensinam a salvação, só ensinam a pessoa a ficar rica, milionária. Parece que a igreja virou o quê? Uma casa lotérica, de jogar lá na sorte. Mas não ensina o povo a ganhar sua alma, entregar sua alma para o Senhor. A palavra de Deus, gente, ela nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não tenho que buscar o reino do mundo. Esse mundo passa, você não vai ver esse mundo para sempre. Ninguém vai ficar aqui para sempre, ninguém. Todos nós vamos ter que partir um dia. Então tem que aproveitar a oportunidade que tem uma igreja pregando a salvação. Nós temos que realmente, meu irmão, lutar pela nossa família. Você está lutando pela sua família? Ou você só está lutando por você? Se você não está preocupado com a sua salvação, então você não está preocupado com a salvação da sua família. O que adianta você ser salvo e você ver a sua família aqui, ó, nesse mundo aí, ó, ou provavelmente já no inferno, como a passagem, né, do rico e do mendigo, onde o próprio rico já no inferno, está na Bíblia aí, pediu: Lázaro, molha a ponta do teu dedo e molha a minha língua, porque eu estou em chamas. Chamas, ele estava onde? No inferno. Mas ele teve a oportunidade, quando ele era rico. E quando a Bíblia fala de rico, ser rico, não é riqueza de dinheiro, não.
É riqueza de orgulho, de vaidade, de ego, de prepotência. Entendeu? Pessoa que se fecha no seu mundinho, acha que é o tal, acha que é o bam. Nós não somos nada, nós somos isso aqui, ó. Olha o que nós somos. Você sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? Todos nós viramos o quê? Todos nós voltamos ao quê? Ao pó. Isso aqui é os pedidos de vocês, ó. Amém? Vou botar a mão aqui para sujar minha mão agora. Mas eu vou mostrar isso aqui hoje. Isso aqui é o pedido de vocês. Pedido de oração que vocês trazem na igreja. Isso aqui é aquele negócio que nós usamos, hein? Pão de saco. O pão de saco, a humilhação que você fez aqui na igreja. Está tudo aqui, ó. Ontem no monte nós transformamos tudo em pó. Tudo em cinza. Mas a Bíblia não fala desde cinza, óleo de alegria. Você tem que ter alegria, meu irmão. Mas o que está faltando para mim ter alegria, Bispo Andrade? O que está faltando para mim ter paz? O que está faltando para mim ter uma vida melhor? Se entregar, corpo, alma e espírito ao Senhor. Amém? Você tem que entender, nesse mundo a gente vence, a gente trabalha, mas nesse mundo não vai ficar nada. Esse mundo vai virar o quê? O que o mundo vai virar? Fala comigo aí. Cinza, não vai ficar nada aí. Vai ficar nada em pé. Tudo vai virar cinza, né? É o que a Bíblia fala, né? Essa terra vai pegar. Poucos aí estão acreditando. Tem muita gente da igreja que está se preocupando em manter as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Tem muita gente aí que está na igreja, mas está de aparência. Está achando que isso aqui, ó, é conversa fiada. Testemunho. Tenha testemunho. Diga glória a Deus. O nosso testemunho ganha alma para Cristo. O nosso testemunho perde almas. Você sem testemunho, você não pode falar de Jesus. Como é que você vai falar de uma coisa que eu não vi? Eu vim aqui falar vem aqui trazer esse folheto aqui, ó. Falar do Senhor Jesus para você. Fala aí, pode falar. A pessoa vai dar minha atenção. Fala, já terminou? Obrigado. Por quê? Por que ela não dá valor ao testemunho? A evangelização. Falta de testemunho. Entendeu? Então a gente tem, irmãos, estou falando de batismo. Em primeiro lugar, batismo. Nós temos que batizar nessa água, mas quando a gente sai daquela água, não tem que sair aquela velha criatura. Aquela velha criatura tem que morrer. Não é o batismo que vai mudar a tua vida, mas as suas atitudes de batismo nessa água. Você vai ter que realmente, você que tem que fazer a sua parte. Você acha que Deus vai fazer você de marionete? Já viu quem já viu marionete? Né? Um boneco, né? Que Deus faz o que quer? Não. Deus, ele te dá o livre-arbítrio para você ter que fazer o que é certo. Né? A Bíblia fala, se desviar do quê? Do mal. Vamos lá. A sexta parte, o sexto passo, caminhar na perseverança. Eu tenho que perseverar. Foi o que fizeram os primeiros convertidos em Atos. Agora vamos abrir a Bíblia aí. Abre a Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos ler. Agora eu vou abrir só a Bíblia nessa parte aqui. Em casa você abre o restante. Atos capítulo 2, do verso 41 em diante. Vamos ver o que é perseverar. Rapidinho aí. Olha aí, o que diz aí, ó. Perseverar. 3 pontos importantes para mudar a minha vida, né? Dentro desse contexto aí de batismo. Primeiramente, eu tenho que congregar. Irmão, você tem que congregar. Tem que congregar. Ah, mas o vírus. Gente, bota o vírus debaixo dos pés. Se tiver que morrer, vai morrer de vírus, vai morrer de câncer, o que for, mas a sua alma
será do Senhor. Diga glória a Deus. Não tenha medo do vírus. O que eu temia me sobreveio. Tenha medo sim. Ó, olha para mim, sabe qual o medo que eu tenho? Eu tenho 3 medos. Vou falar de 3 medos que eu tenho que vencer. Amém? Todos eu já venci. Que é andar de avião. Amém? Tinha medo. O outro também já venci. Foi segunda, tomei uma injeção. Tenho medo de injeção. Entendeu? Medo de avião, venci. Entendeu? Quinta, né? E medo de injeção. Tomei injeção aí contra a Covid. Entendeu? Na quinta-feira. Então, numa semana eu venci 2 medos. Diga glória a Deus. Falta vencer um medo. Que é perder a salvação. Enquanto eu não for salvo, esse medo nunca vai acabar. Amém, gente? É o único medo que você tem que ter todos os dias da sua vida. Esse medo aí não pode acabar. Por que esse medo não pode acabar? Porque isso aí vai fazer você vigiar. Vai fazer você, olha, não pecar. Porque se eu pecar, certamente eu morrerei. Então esse medo não pode acabar. Agora medo de avião, medo de injeção, entendeu? Medo de tomar um tombo, tudo pode acontecer. Mas o medo de perder a sua salvação nunca pode acabar. Você tem que valorizar a sua salvação. Diga glória a Deus. Esse medo eu não quero que acabe. Eu tenho medo, gente, diante de Deus. Eu tenho medo de perder minha salvação. Se você tem medo, então, irmão, se conserta. Ande na presença de Deus, ande no espaço de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Eu não tenho medo de nada. É o único estranhamento que eu tinha, né? Só um que eu quero continuar tendo medo. É perder minha salvação. Se eu hoje largar Jesus, se hoje eu abandonar a igreja, abandonar para Deus por causa de outro, por causa de qualquer coisa, eu perco a minha salvação. Esse medo eu nunca vou perder. Medo de tomar injeção, já tomei. Medo de andar de avião, já venci. Se eu entrar no avião novamente, eu vou numa boa. Amém? Até levanta, até ando lá dentro. Agora, medo de tomar injeção, olhar para aquela agulhona, né? Venci também. Entendeu? Mas o medo da salvação, de perder a salvação, eu não quero perder nunca. Eu tenho esse medo para sempre. Sabe por quê? Isso me faz vigiar. Isso me faz andar na presença de Deus. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 2, lá no verso 41 e 47. Diz assim, ó, 41 ao 47. Vamos ler o 41? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3 mil pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Você tem que perseverar na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, e na comunhão do partir do pão e nas orações. E em cada alma havia o quê? Temor. Olha aí, ó, temor. E continua diz assim, ó, temor, depois de temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que mudou da igreja primitiva para hoje? Mudou, sabe o quê? O povo não quer mais vir para a igreja. Satanás preparou lá uma arapuca e muita gente caiu. As pessoas não querem vir para a igreja. Você chama, você evangeliza. Então vamos fazer o seguinte: já que ela não quer ir para a igreja, eu vou até ela, nós vamos até ela. Diga glória a Deus. Nós vamos até ela. E acabou. Mas o nosso trabalho não vai parar, não vai acabar nunca. Porque tem muitas pessoas que têm medo de vir à igreja. Porque elas, na verdade, apagaram suas lamparinas estão apagadas. Porque, gente, a pessoa, qual é o objetivo do diabo? Você não ouvir a palavra, não perseverar na palavra, está aí, ó. E perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Então, a partir do momento que o diabo consegue vencer e tirar ela da igreja, qual é o propósito do mundo atual? Tirar a pessoa da igreja, fechar as igrejas. Fechar todas as igrejas. E vai conseguir. Sabe por quê? Por causa do povo. Porque o povo está acomodado. Entendeu? O povo está frio. Nossa igreja é de palavra. Nossa igreja, ela é de comunhão. Você vê quantas pessoas estão afastando dela. Quantas pessoas estão visitando aí que já foi da nossa igreja e tem que se renovar novamente. Ah, eu saí por causa do fulano. Ah, eu saí por causa disso. Gente, não saiu por causa de ninguém, foi o diabo que tirou ela. Entendeu? Porque se nós estamos, vamos falar assim, firme na rocha, ninguém te tira da presença de Deus. Mesmo que venha escândalo, porque a Bíblia fala que haveria de vir escândalo, Jesus disse. Fulano pecou, pastor pecou, cantor pecou, não sei o que agora. Eu quero que se dane, eu vou ver a minha vida com Deus, diga glória a Deus. É que o fulano vai para o inferno, eu vou junto? Obra do diabo. Então, temos que perseverar na doutrina da palavra de Deus, não é doutrina de igreja não, tá, gente? Esquece a doutrina de igreja, isso aí não salva. Para onde nós vamos, não vai de cabelo grande, nem de cabelo pequeno, sem barba, careca, se vai de calça comprida, de short ou de vestido. Lá só entra o quê? A alma. Quando Deus olha para a gente, Ele não olha para as vestiduras. Porque há muitas pessoas com vestiduras tampando tudo, bota até véu, mas a vida não é com Deus. Você está entendendo? Eu posso falar isso porque eu conheço muitos. Muitos têm uma aparência, mas não têm uma titularidade de servo de Cristo. Entendeu? Muitos falam, eu falo, para pregar nesse altar aqui, eu me repito sempre, para pregar nesse altar tem que ser homem de Deus. Tem que ser realmente, você não fica não. Não fica. A vida tem que estar na linha. Não fica. Entendeu? Não fica. Você já sabe que já passou por aqui, né? Já sabe, não está mais? Aí pode até falar, eu saí de lá por causa de... Mentira. Saiu porque tem coisa que não agrada a Deus. É como se a mão de Deus estivesse aqui, ó. Está pregando, mas não está vivendo. Ele pega assim e faz assim, ó. Joga para fora. Porque o altar é o lugar de sacrifício. Deus, Ele dá oportunidade para a pessoa se arrepender. Nós pregamos o arrependimento, a gente ensina, se arrepende, conserta ele. Ah, não consertar não. Ah, não vai não? Então vai acontecer o que está escrito lá em Apocalipse, onde o próprio Deus fala, o próprio Senhor Jesus. Porque nem és frio e nem quente, mas é morno, estou a ponto de vomitar. Aí ele vomita. Deixa o altar, você não sobe mais. Entendeu? Por quê? Porque não quer se arrepender, não quer obedecer. Você pode ensinar, você pode carregar a pessoa, você pode puxar a pessoa, mas isso aí tem que sair do coração dela. O coração dela tem que se libertar, ela tem que querer se a libertação. Por isso aí aparece os escândalos aí, ó. Entendeu? Nosso primeiro altar, gente, é o altar da igreja. Nosso segundo altar é a nossa família, a nossa casa. Sabia? Se você não está dando testemunho na sua casa, na sua família, o teu altar na sua casa está manchado. Não desce bênção sobre ele. Então você tem que lutar pela tua família. Vou falar depois, me lembra aí depois disso. Vou fazer um trabalho aqui de família por família, casa por casa, amém, gente? Eu vou me gastar, eu vou me entregar para ajudar a você e sua família, mas eu não vou chegar lá na tua casa e bater na tua porta, entendeu? Eu
eu quero que você me convida. Eu quero trabalhar. Eu quero que você trabalhe também. Para que você um dia possa falar assim, ó, eu fiz a minha parte. Entendeu? Eu vou visitar, eu vou fazer um culto em cada casa aqui. Já falei com a dona Lindalva, né? O marido dela, o José, para convidar os familiares, principalmente os familiares. Se quiser botar vizinho, coloca. Já falei com o Reinaldo. Eu vou de casa em casa. Eu vou pregar para eles que eu prego para vocês aqui. E vou perguntar: vocês querem a Cristo? Vem aqui. Eu vou fazer da tua sala um altar de Deus. Vou trabalhar um mês direto, sem parar, para quem quer. Se a pessoa não quer, então, meu irmão, não posso fazer nada, mas que eu vou fazer isso, eu vou fazer. Pode ser 10 horas da noite, pode ser 8 horas. O horário que a tua família estiver em casa. Para que depois ninguém diga que você não fez a sua parte. Amém? Isso é importante. Vai ser um trabalho, né, de aproximação. Vamos se aproximar da sua família. Entendeu? Vamos se aproximar daquele que está na bebida, na cachaça, na maconha, na cocaína. Está afastado da igreja. Porque, gente, se a sua família não se converter, primeiro nós. Não adianta dar o que não tem. Não adianta tentar salvar alguém morrendo afogado na praia ou na piscina, que não sabe nadar, se você também não souber nadar. Você tem que ser exemplo. Porque quando entra na tua casa, quando entrar na tua casa, sua família vai ficar assim, olhando para você. Ela vai ficar ouvindo a palavra, amém? Eu vou levar a palavra, eu vou levar a oração, vai ficar assim, ó. Uma visita que eu fiz um dia, eu falei, gente, deixa os olhos, vamos orar, fazer uma oração pela família. E todo mundo está orando assim para o pai de família, o marido, né? Ninguém tirou o olho do homem. Mau testemunho, e era da igreja. Então a gente está na hora de se converter, diga glória a Deus. Eu tenho que me converter, eu tenho que buscar mais a Deus, ou precisa perder alguma coisa para buscar? Porque se perder alguma coisa, vai buscar. Aí vai se entregar mais. Eu não quero perder nada, diga glória a Deus. Eu quero buscar mais. Então aqui diz, todos que creram estavam juntos. Nós temos que estar o quê? Juntos, unidos, né? E tinham tudo em comum. Tudo em comum. Então vamos continuar aqui. Vamos falar disso aqui, não? Isso aqui você já sabe, né? Naquela época a igreja estava nascendo, crescendo, e as pessoas pegavam suas propriedades, pegavam seus bens, vendiam para ajudar a obra de Deus. E hoje está ficando difícil, está ficando complicado. As pessoas hoje não querem ajudar a obra de Deus, não. Por isso que as igrejas estão passando por dificuldades, porque poucos estão ajudando, poucos estão honrando. Então a parte perseverar é muito importante. Vamos ler lá depois desse versículo aqui, ó. Perseverar no ensino dos apóstolos. Hoje são as escrituras sagradas. Aprendendo sobre o que Jesus tinha ensinado. Uma pessoa que passa pelos passos anteriores está salva. Diga glória a Deus. Se você está dentro desse espaço aqui, ó, pode ter certeza que você está salvo. Entendeu? Uma pessoa que passa pelos passos anteriores está salva. E se manter na luz, e dentro desse espaço, e, porém, se não perseverar todo dia, pode enterrar tudo que aprendeu no começo. E é por isso que temos muito afastado de Deus. O presente que Deus lhe deu é ter seu nome, pode ser o seu nome tirado da vida. Não vale a pena perder. Diga glória a Deus. Jogar tudo fora por nada. Apocalipse 3, verso 5. Segundo o espaço, seja fielmente todo dia. Sétimo passo, que é o final, é o último. Comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus, não comunhão com ninguém.
Você sabia que um pecado seu, um pecado que você cometeu, vai te afastar de alguém da igreja? Alguém da presença de Deus? Já pensou nisso? A responsabilidade que nós temos, igual eu falei da visita que eu fui fazer, a esposa, eu falei, deixa só, ninguém fechou isso aqui, todo mundo olhando assim para o pai de família. Todo mundo, por quê? O pai de família tinha alguma coisa, acabou. Quando acabou ali a reunião, entendeu? O culto familiar que eu fiz, aí eu fui conversar com ele. Fui conversar com ele, o que está acontecendo? Como é que eu vou ganhar a tua família para o Senhor Jesus se você mesmo não ganha? O que está acontecendo na sua vida? Pode falar, não estou aqui para te condenar, não estou aqui para dizer que você vai ficar nada, estou aqui para te ajudar. E ele falou, ele confessou, chorando. Ele trabalhava numa empresa, daqui, não vou falar da empresa não, tá? Trabalhava numa empresa, fazia as entregas, e juntamente com 2 ajudantes, entendeu? Voltavam, juntamente com o subcarregado, eles colocavam produto a mais dentro do caminhão, muito mais, né? Muitos produtos. Chegaram, por exemplo, ali na padaria ali, para entregar na padaria, chegava lá para o dono da padaria, dando exemplo, tá? Chegava para o dono da padaria e falava assim, ó, aqui está o produto do senhor, está aqui a nota fiscal, mas ó, eu tenho mais 3 caixas de sobrando. Eu tenho mais 4 caixas, se interessa. Ó, aqui na nota, a cada caixa, R$400, ó, R$100 em cada caixa. Então ele fazia isso. Sabe o que era o pior? Ele já era obreiro. Já era obreiro fazendo isso. E ele falou, Vitor, tem conserto para a minha vida? Tem. Se você se arrepender e não fazer mais. Mas se eu parar de fazer, o meu ajudante do caminhão vai fazer. Então, meu irmão, troca de ajudante, ou então pede demissão. Pede demissão. Faça alguma coisa, mas não faça mais o que você estava fazendo. E ele foi pedir demissão. Pediu demissão. E pediu demissão, meu irmão. Olha, quando foi uma semana depois, ele conseguiu outro emprego. Porque às vezes a pessoa se apega no trabalho, se apega no pecado, se apega no roubo, se apega na mentira, mas mal ela sabe que para onde ela está indo, não tem salvação. Então é melhor se arrepender. Diga glória a Deus. O que Eclesiastes fala? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então, a gente tem que estar na perseverança. Nós temos que estar na comunhão com Deus. A comunhão diz assim, ó, uma coisa é certa, se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho todos os atributos de Deus. Além dos que eu, Bispo Andrade da Costa, ensinei acima, tenho que ter comunhão com os irmãos. Tenho fidelidade no dízimo, nas ofertas, tenho compromisso na igreja, com os cultos e essencialmente com o meu testemunho fiel. Então esses 7 passos têm uma ligação permanente nas pessoas, na nossa vida. Um depende do outro, quer dizer, cada passo um depende do outro. E continua diz assim, ó, e se não tiver um ou outro, joga tudo a perder. Procure ter um relacionamento mais profundo com Deus e com a sua igreja. Procure sentar mais com os seus pastores, levar eles e outras pessoas, levar eles a outras pessoas longe de Deus. Aquilo que eu acabei de falar, né? Vem fazer uma visita aqui na minha casa, eu vou reunir vizinhos, vou reunir meus familiares. Só que eu vou falar a verdade, tá? Se tiver que falar, eu vou falar. Não vou para agradar ninguém, não. Não vou lá para comer, não, tá? Bolo de empim, suco de laranja, não vou comer nada. Vou lá para meter o sarrafo mesmo. Amém? Eu não tenho pena de pregar, não. Não tenho medo, não. Entendeu? Prego mesmo. E repito, eu sou contra LGBT. Estou aqui, ó, ao vivo, eu falo, sou contra. Não tenho medo de falar contra. Entendeu?
Sou contra porque, meu irmão, Deus criou uma só raça, homem e mulher. Fora disso, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com a palavra. Entendeu? Estão prendendo, né? Estão fazendo, estão processando. Que processa? Mas eu vou morrer falando a verdade. Diga agora aí. Você também tem que morrer falando a verdade. Você não tem que enganar a sua família com uma aparência de ovelha, não. Você tem que ser ovelha de verdade. Você tem que ter cheiro do perfume de Cristo na sua vida. Então aqui, ó. Com escuta essencialmente com o seu testemunho fiel. Então esses 7 passos têm uma ligação permanente nas nossas vidas. Um depende do outro. Se não tiver um ou outro, joga tudo a perder. Procure ter um relacionamento mais profundo com Deus e sua igreja. Procure sentar mais com seus pastores, levar eles a outras pessoas longe de Deus. Trabalhe mais pelo reino de Deus. Mas muitas das vezes tem vivido uma aparência, porque não vive o que prega, né? Ou o que ouve. Deixam apenas se apegar a um religiosismo, pois ainda não se libertou. Por isso, a primeira atitude é vir na igreja e se libertar. E aí os 7 passos para a salvação se tornam o quê? Simples. Diga glória a Deus. Esse restante aqui vocês vão ler em casa, tá bom? Lê depois, que a gente vai... E depois que você ler, pega para alguém. Fica para você não, você já leu? Você vai guardar lá na gaveta? A palavra de Deus não se guarda, se distribui, dá para alguém, dá para o vizinho, dá para qualquer pessoa, entendeu? Gente, eu não quero igreja cheia de pessoas, eu quero igreja cheia de pessoas salvas, almas, amém? Porque a igreja cheia empolga o pastor, empolga ou não empolga? Sabe que tem muita igreja cheia, lotada, mas vê o culto todo. Vê o culto todo. Você vai ficar rico. Ó, tem isso. Você vai ficar curado. Ó, sei o quê. Eu ouvi um culto de 2 horas, completo. Eu vou ouvir esse culto todinho. Em nem um segundo falaram o quê? De salvação. E por que a igreja foi criada, gente? Para que a igreja foi criada? A salvação, pregar a salvação. Eu sei que tem muitos amigos meus que não gostam, mas eu vou falar. Tem muitos pastores meus que fazem, eles não vão gostar do que eu vou falar. E é MV, tá? Todos é MV. A igreja não foi feita para ser festa junina. A igreja não foi feita para ser show gospel. Igreja não foi feita para ser restaurante. Igreja foi feita para ser ouvida a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Tem que pregar a palavra, a vida eterna. A gente pode criar, trazer o mundo para dentro da igreja para trazer pessoas, não. Ó, hoje lá na igreja vai ter quentão, vai ter festa junina. Ó, vai lá. Ó, como vai? Festa junina. É o mundo dentro da igreja. É a igreja de paredes pretas. O que representa uma igreja de paredes pretas? Se Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Hein? Aí você ouve as pregações, não tem nada a ver com a palavra. Mas está o quê? Está o quê? Está cheio, está lotado. Porque assim está o inferno, lotado. A Bíblia fala que o inferno não se farta. Eu preguei aqui na sexta-feira, quem veio aqui na sexta-feira, ouviu o que eu falei. O que o demônio falou, o que o espírito maldito falou. Onde o próprio demônio falou, lá no inferno tem mais crente do que pessoas perturbadas. Tem mais pessoas que estavam na igreja, por quê? Porque não se converteram. Ah, não vou ficar nessa igreja. Ah, não gosto desse bispo, não gosto desse pastor. Por quê? Porque é da palavra.
O coração não aceita, o coração não absorve a palavra, o coração, sabe, rejeita. E a Bíblia diz que me amarem, eu amarei. Os que me rejeitarem, aí a pessoa não consegue ir na igreja. Só fica na igreja, meu irmão, realmente na igreja da salvação, quem quer praticar a verdade. Com o tempo ela sai. Amém? Não tem jeito. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Pega tanto o número 1 como o número 2. Isso aqui é investimento, tá, gente? Isso aqui é só oferta, sabia? Isso aqui é só oferta. Isso aqui é só oferta. Joga no lixo não guarda não. Pega e dá para uma pessoa. E aí, ó. Dá um para ela, não dá os dois não. Vai que ela se interessa. Pô, cadê o 1? Pô, cadê o 2? Aí você chega aqui e fala, ó, bicho, mandado, dei o número 2 para a pessoa, quando ela quer saber do 1. Ou eu dei o número 1, agora quer o 2. Você vai poder orientar essa pessoa para buscar Deus. Nós estamos numa época que nós temos que ensinar, nós temos que ser pregador. Não é só o bispo Andrade, não é só o pastor Andrade, o pastor A, B, C, o missionário. Você tem que ser um pregador. Entendeu? Eu fiz uma mensagem aqui para os obreiros, estou fazendo um estudo para os obreiros aqui, e eu passei o estudo para eles. Deixa eu descer aqui que eu vou mostrar isso aqui para a gente encerrar. Eu fiz um estudo, estou fazendo um estudo para os obreiros aqui, entendeu? Qual o nome mesmo? Estudo dos obreiros, qual o nome sobre eles? Quem lembra o estudo que eu estou fazendo com vocês? Hein? Esqueceram, né? Mas não pode esquecer. Qual o nome do estudo? Já esqueceram? Hein? Qual o nome? Ensinamento dos servos. Ensinamento de servos. Segunda, quarta e sexta. Um desse ensinamento eu falei assim, ó. Quem é você na fila do pão? Na fila da loteria? Quem é você? Você é um servo de Deus ou você é uma pessoa qualquer? Quem é você? Porque na fila da loteria, eu continuo sendo o bispo Andrade da Copa. Eu continuo sendo servo de Cristo. Eu falo de Jesus lá na fila. Amém? Se eu estou lá no açougue, se tem uma pessoa do meu lado, eu falo de Jesus para ela. Eu não preciso ser bispo, pastor, obreiro, diácono, presbítero, para falar de Jesus, não. Todos nós aqui podemos falar. Mas quando você for falar, lembre-se do seu testemunho. Você tem que ter testemunho. Meu testemunho é isso aqui, ó. Fica de pé, por favor. Dá para você ver? Fica de pé. Não adianta ter um ou ter outro passo. Tem que ter todo. O primeiro passo é o quê? Vir à igreja. Opa, vir à igreja. Segundo passo, crer na palavra de Deus. É na palavra. Terceiro passo, arrependimento. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que me arrepender das minhas falhas. Se eu tenho pessoas que estão magoadas comigo, se magoaram comigo, eu tenho que ir lá pedir perdão. Quarto passo, confessar. Não é confessar só para Deus, não. Ah, Deus, me perdoa meus pecados. Ah, Deus, perdoa minhas falhas. Mas se eu, meu irmão, cheguei com uma pessoa, briguei com ela, pede perdão a ela. Se ela está magoada contigo, ou se você está magoado com ela, perdoa ela. Perdoa, abraça ela, me perdoa. Deus, eu errei, eu que errei. Acabou. Mas tem pessoas que o coração dela é de pedra, não pede perdão, tem medo de perdão, tem medo de falar com a pessoa, mas na hora de agredir, na hora de machucar, de ferir, não tinha medo. Então vai lá e me perdoa. Entendeu? Ele me perdoa, olha, o que eu fiz foi errado. Eu pequei. Pequei contra Deus e contra mim, perdoa. Acabou. Mas tem gente que guarda no coração. Isso é confessar. Né? Quinto passo que nós falamos hoje, se batizar nas águas. Se você se batizou nas águas, o que representa o batismo nas águas? Sepultamento. É tanto que o bicho, quando batiza, ele joga para onde? Para trás. É um sepultamento. E quando ele traz você de volta, o quê? O nascimento.
Tem que morrer aquela velha criatura, os costumes, os pecados, os sentimentos. Ah, não falo com fulano. Eu não falo com isso, eu não falo com aquilo. Entendeu? Você vai ter surpresa de sábado aqui, sabia? Depois eu falo sobre isso. Quinto passo é esse. Sexto passo. Sexto passo, eu estou quase pertinho da minha salvação. Estou quase salvo. O sexto passo, eu tenho que perseverar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Eu tenho que perseverar na oração, tenho que perseverar na palavra, tenho que perseverar no culto, tenho que perseverar no testemunho, tenho que perseverar com tudo. E o último passo, que é um dos principais, é a minha comunhão. O que refere a comunhão? Ó, perdão, entendeu? Perdoar e ser perdoado, entendeu? E uma coisa importante, temor. Dentro dessa palavra comunhão tem perdão, testemunho e temor. Aí eu não tenho. Sabe o que a gente não tem? Eu busco a Deus muito pouco. Entendeu? Estava lá na palestra ontem, lá, na igreja lá ontem, e eu falei uma coisa muito importante para o povo que estava lá. Porque aí você pensa, né, que eu fico na igreja dormindo, né? Aí você pensa que eu vou para o shopping, né? Vou para a praia. Eu estou com 57 anos. Eu vou fazer 58 anos do dia 11, dia 12 de julho, né? Depois do aniversário dele. Eu vou terminar meus últimos dias nessa terra, quando vai ser, servindo ao Senhor, me entregando completamente. Entendeu? Eu estou trabalhando a todo vapor. Fui fazer 2 visitas ontem, 2 pessoas necessitadas. 2 pessoas estão precisando. Subi um morro, entendeu? Para orar para essa pessoa. Quase não subi, o carro não subiu, o carro não quis subir. Mas eu falei, vou subir a pé. Subi a pé. Isso depois vim de uma reunião de pastores. Depois desse foi em outra casa. Entendeu? Almocei 4 da tarde ontem. Entendeu? Porque eu quero me lançar, eu quero ganhar alma. Eu quero pegar a alma, tá assim. Eu quero fazer uma fileira de pessoas. Eu quero ganhar essa, vem cá, dá a mão ela. Dá a mão. Dá a mão aqui. Vem cá, dá a mão. Dá a mão, dá outra mão para ela. Dá a mão aqui, dona, dá a mão aqui. Não, fica em fileira. Vai lá. Ah, isso. Dá a mão. Dá Ivana, irmão José. Vai lá. Dá ali, ô Garcinda. Dá a mão. Vocês aí, mais 4 aí, dá a mão aí. Isso. Só mais 4. Isso. Vai, dona Maria Luísa. Isso. Todo mundo, vai lá. Todo mundo, vai lá, vai dando a mão, um ao outro, vai lá, isso, vai dando a mão, vocês também, vai dando a mão, vai lá, Elisandro, todo mundo. Aqui, ó, esse aqui que eu quero fazer, ó. Eu quero ganhar a dona Terezinha, eu quero que a dona Terezinha ganhe a Cacilda, eu quero que a Cacilda ganhe o José Maria ganhe a Vânia ganha a Josefina ali, que eu esqueci o nome, e assim a gente vai para onde, ó, olha para onde a gente vai. Para onde a gente vai? Vem comigo. Aí. Para onde a gente vai? Para onde que a gente está indo? Tudo para a glória de Deus, o reino de Deus. Olha que benção. Eu estou na frente. Eu tenho que ser o primeiro. Amém, gente? E você, junto comigo, está indo também. Glória a Deus, gente. Aí, todos sendo salvos. Daí, Wanda, seu Nathalie, todos nós temos. Vamos lá. Vamos seguir o espaço aqui. Vamos lá. Qual o primeiro passo? Vir à igreja. Segundo passo, crer. Terceiro passo, se arrepender. 4 passos, confessar. 5º passo, se batizar. 6º passo, perseverar. E o 7º passo, comunhão com Deus. Glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Amém? Graças a Deus. Volta para o seu lugar, pode ir. Quem vê, salve. Quem entrou na fila aí, está na fila. Glória a Deus, amém? Vamos seguir os 7 passos de Jesus, amém? Deus é contigo.